Fala amigos que acompanham o canal David Xavier, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Você que já é inscrito, obrigado aí pela sua inscrição, pela sua participação, por acompanhar esses conteúdos, né, sobre as análises do futebol. E você que ainda não é inscrito, que está achando esse canal, este conteúdo aqui no YouTube, se inscreva aí, não deixe de acompanhar as análises dos jogos sempre que estou aparecendo por aqui, acompanhando e analisando alguns jogos aí dos clubes brasileiros, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores, enfim. Seja muito bem-vindo ao canal e deixe aí a sua inscrição e o seu curtir neste vídeo se você apoia este conteúdo. Tá certo? A análise de hoje é sobre o clássico paulista Santos e Palmeiras, o clássico vencido pelo Palmeiras, placar mínimo, placar magro 1-0. O jogo não foi ruim. Para começar, o jogo não foi ruim. Mas era um jogo que se esperava mais, né? Por conta daquilo que o Santos jogou, né? Esperava-se menos do Santos, a expectativa é que o Santos jogasse um pouco menos. E o Santos surpreendeu de forma positiva, jogou bem, o Santos jogou bem. E o Palmeiras, que, claro, sempre se espera um grande jogo de um time como o Palmeiras, né? Pelo entrosamento que já tem, pelo trabalho a longo prazo, pela qualidade que o time mostra, que o time tem, enfim. O Palmeiras foi abaixo. E é claro que é de direito do Palmeiras, nem todos os jogos o time vai jogar bem, é impossível isso. E hoje foi uma dessas partidas em que o Palmeiras não foi legal, não foi o Palmeiras, né? O Palmeiras cometeu mais erros, né, do que o habitual, o Palmeiras teve menos força ofensiva do que o habitual, enfim, o Santos, se assim podemos dizer, foi melhor do que o Palmeiras. Na disposição tática, né, na forma de jogar, o Santos foi melhor do que o Palmeiras, mas ser melhor não basta, né? O que modifica mesmo, o que objetiva mesmo o futebol é bola na rede, e isso quem conseguiu fazer foi o time do Palmeiras. Mas vamos lá, começando então a nossa análise, porque é o seguinte, a análise já começa nas escalações, né? O Santos, para, óbvio, tentar travar o time do Palmeiras, principalmente no meio-campo, com a qualidade de Rafael Veiga, a qualidade de Gustavo Scarpa, a qualidade de Zé Rafael, coloca 3 volantes. Aí ele tenta a marcação no meio, mas não são 3 volantes que não sabem jogar, não, pelo contrário. São 3 volantes que com a posse de bola têm a saída de jogo, né, fazem bem a saída de jogo pro time do Santos. E encaixam a marcação. E hoje travaram muito bem o meio-campo do Palmeiras com toda a sua qualidade, né? Com toda a qualidade que tem o meio-campo do Palmeiras. Fernandes fez uma boa partida. Vamos chegar no pênalti, claro. Fernandes fez uma boa partida e vem fazendo boas partidas pelo Santos. Não à toa, titular absoluto do Peixe. O Sandri, que foi a surpresa, né? Um volante que 3 volantes ele entra pelo lado direito, né? E o Zanocelo jogando mais do lado esquerdo, esse sim já era titular. Com o Johan Julio ficando à frente desses 3 volantes e atrás dos 2 atacantes, que no caso hoje eram Léo Batistão e Marcos Leonardo, o Santos deixou de jogar no 4-3-3 e jogou no 4-3-1-2. Na prática é 4-3-3 porque são 3 meio-campistas, né, 3 volantes e 3 atacantes. Johan Julio é atacante, mas ele fez a função mais de meia, a função, no caso do Ricardo Goulart. E o próprio posicionamento dele mostra isso. Então, a linha de 4 defensiva, os 3 volantes, Fernandes, Sandri e Zanocelo, com o Johan Julio à frente desses 3 volantes, mas atrás dos 2 atacantes, e lá na frente, no comando de ataque, o Léo Batistão e o Marcos Leonardo, camisa 9. Então o Santos modificando a sua forma de jogar no meio campo, 3 volantes para dar marcação e sustentação defensiva e saída de jogo, claro, com qualidade, 4-3-1-2. O Palmeiras ele veio de uma forma técnica diferente. Ainda assim tentou permanecer no seu 4-3-3, né? Mas na verdade era um meia fazendo a função de um atacante, porque o Palmeiras tinha ali o Gabriel Menino como primeiro volante, o Zé Rafael como segundo volante do lado dele, e tendo a incumbência da saída do meio campo, né, da qualidade de saída de meio campo, como segundo volante. E aí o Rafael Veiga mais centralizado no seu posicionamento natural, mas claro, tendo liberdade para fazer movimentação. E o Scarpa
O Scarpa fazendo mais a função de um meia atacante, né? Chegando um pouco mais um pouco mais próximo dos atacantes do time do Palmeiras, que no caso eram hoje Rony e Dudu. É claro que quando o time do Palmeiras não tinha posse de bola, se fechava no 4-4-2, né? E aí ficavam Rony e Rafael Veiga à frente, e quem voltava pelo lado direito era o Dudu e pelo lado esquerdo era o Scarpa. Mas isso poderia ter uma troca de movimentação. O Scarpa algumas vezes jogou do lado direito também, trocou posicionamento com o Rafael Veiga, enfim. Isso depende muito da movimentação que pede o treinador. Mas basicamente o 4-4-2 defensivo do Palmeiras, sem a posse de bola, estava formado. E como eu disse, o Santos surpreendeu de forma positiva porque jogou mais do que muitos esperavam. E o Palmeiras surpreendeu, de certa forma, negativamente, porque jogou menos do que ele, Palmeiras, já vinha jogando e do que todos esperavam para esse clássico na Vila Belmiro. Alguns erros das equipes que não foram aproveitados, né? O Santos até tentou aproveitar mais os erros que deu o Palmeiras do que o Palmeiras aproveitar mais os erros do Santos. No caso dos erros do Palmeiras, que muitas vezes conseguiu aproveitar de maneira a criar jogadas de finalizações, mas não necessariamente com boas finalizações do time do Santos, foi no caso do meio-campo. Gabriel Menino, principalmente o Gabriel Menino, não estava dando a sustentação de primeiro volante, não estava encaixando a marcação, estava largando muito. Muitas vezes quando o Santos rodava a bola, achava um espaço ali naquele chamado espaço entre linhas, né? O fato é que assim, o Danilo é algo surreal, né, que ele faz no meio campo do Palmeiras. Não à toa foi convocado para a seleção brasileira, inclusive tem amistoso na quinta-feira às 8 da manhã contra a Coreia do Sul. E ali já foi testado o Jailson, que não foi bem. Agora o Gabriel Menino, que está oscilando bastante. O Atuesta às vezes entra não como primeiro volante, mas como segundo volante, também não consegue render o que se espera e o que o Palmeiras precisa. A falta que o Danilo faz pro time do Palmeiras é enorme e ninguém consegue, pelo menos ninguém até agora conseguiu suprir essa necessidade de pegada de marcação, encaixe de marcação no meio campo com boa saída de bola. Ou se faz um ou se faz outro. O Danilo faz por completo essa situação no Palmeiras. Então, o meio campo do Palmeiras deu muito espaço ali no chamado entre linhas, principalmente por conta do Gabriel Menino, e algumas situações a gente pode colocar na conta do Zé Rafael. Em alguns lances eu até analisando o jogo, acompanhando o jogo, percebia que o Zé Rafael estava até mais próximo como primeiro volante, mais próximo da área do que necessariamente o Gabriel Menino. Então foi um erro crasso que o Palmeiras cometeu e que não vinha cometendo, né? Por vários fatores. Hoje nesse clássico o Abel não estava no banco, né? Era o João Martins que estava no banco de reservas. Isso de certa forma até interfere, né, dependendo da cobrança, do estilo de cobrança, da pegada de cobrança fora do campo, enfim. Como eu falei, um outro fator pode ser também a ausência que o Palmeiras sente muito do Danilo. Gabriel Menino não conseguiu dar essa sustentação, principalmente defensiva, que dá. O Danilo deu muitos espaços por ali. O Santos até tentou aproveitar algumas jogadas por ali. O Johan Julio caía no setor, que já era a principal função dele. Léo Batistão, por muitas vezes, aproveitou esses espaços entre linhas, porque como dois atacantes ele jogava ali à frente do Johan Julio e um pouco atrás do Marcos Leonardo. Como o Marcos Leonardo era o jogador incumbido de carregar a marcação de um dos zagueiros do Palmeiras, então ele já recebia essa marcação e de certa forma ficava um pouco mais livre para circular ou o Johan Julio ou o Léo Batistão. Quando o Johan voltava um pouco mais, o Zé Rafael tentava encaixar essa marcação e aí sobrava o espaço individual entre o Léo Batistão e o Gabriel Menino. Gabriel não encaixava essa marcação e muitas vezes o Léo Batistão levava vantagem nesses lances entre linhas e fez uma boa partida tática até o Léo Batistão. Vou chegar no Santos e no Léo Batistão já. Agora, uma outra situação que eu estava acompanhando e vi alguns erros do Santos foi na questão da compactação. Como eu falei, o Santos jogava no 4-3-1-2. Quando o time não tem a posse de bola, naturalmente vai se fechar no 4-4-2. Né? Então, o que era de se esperar? E que na teoria até aconteceu isso, não necessariamente no encaixe prático.
que o Johan Julio como meia encostasse no Marcos Leonardo, né, e fazendo a linha de 2 atacantes lá na frente, quando o Santos não tinha posse de bola, precisava se recompor. Agora, já tem 3 volantes. Pela esquerda, Zanocelo. Pelo centro, Fernandes. E um pouco pela direita, o Sandri. Quem vai fechar exatamente do lado direito do meio campo? Léo Batistão. E aí, não necessariamente, ele fechava, ele encaixava, né? Porque o Scarpa, ele jogava, quando começou jogando pelo lado esquerdo, ia bater a marcação com o lateral do Santos, no caso, o Matos. Então aí já é um encaixe tático natural de marcação. Quando o lateral adversário sobe, e aí a gente está falando do lado esquerdo de ataque do Palmeiras, quem jogou na lateral esquerda do Palmeiras foi o Jorge, que não fez uma boa partida, nem tática nem técnica, foi muito mal o Jorge, mais uma vez tímido. Quem teria que encaixar a marcação no Jorge era o Léo Batistão. Ponto número 1, como eu falei, o Jorge tímido, às vezes nem subia, nem dava sustentação, nem subia para fazer o volume tático do Palmeiras. E também por isso o Palmeiras não foi aquele Palmeiras que todo mundo esperava. O Palmeiras liberando seus laterais, com volume tático, com qualidade no meio e tendo bastante volume, fazendo uma linha de 5 ali no campo ofensivo, buscando a última linha de marcação do Santos, a linha de 4 defensores. Como não tinha laterais que subiam, subia até mais o Marcos Rocha, mas achei tímido também. Agora o Jorge foi de uma timidez incrível nesse jogo de hoje, né? Pouco deu profundidade, pouco chegou ao fundo, fez alguns cruzamentos, mas já era quando o time do Palmeiras rodava bastante. E aí ele não aproveitou, o Jorge não aproveitou esse tipo de situação que dava o Léo Batistão. O Léo Batistão não necessariamente encaixava a marcação lá pelo lado direito, ficou muitas vezes um buraco. Que o Léo Batistão dava, deixava e que o Palmeiras não aproveitou com as viradas para o Jorge. Eu não sei se os jogadores do Palmeiras não confiam ainda no Jorge, se o Jorge não encaixou no entrosamento do time do Palmeiras, mas o jogo tático de liberação de jogadas, de principal armação de jogadas, claro, tirando a parte técnica do Palmeiras, né, com Rafael Veiga e com Scarpa, os 2 meias mais ofensivos, era uma válvula de escape interessantíssima o Jorge pelo lado esquerdo, por conta do espaço que dava o Léo Batistão. E nem o Palmeiras aproveitou essa jogada, nem o Jorge chamou a responsabilidade nesse buraco pelo lado esquerdo, e nem o Léo Batistão teve tanta preocupação de voltar por lá. Defensivamente, o Léo Batistão foi muito mal. Agora, ofensivamente, eu acho que ele foi muito bem. Na parte tática, foi muito bem. Faltou mesmo a parte técnica do Léo Batistão. Ele fez uma boa partida, sempre se posicionando muito bem, fazendo ótima leitura das situações de jogo. Espaço que o Palmeiras dava ali no meio, ele infiltrava, né? Não deixou de disputar os lances. Muitas roubadas de bola, inclusive até o lance do gol do Santos. Ele faz a roubada de bola, ele está junto ali com outro jogador do Santos, 2 contra 1. Ele faz a roubada de bola, mas de maneira ilegal. Ele realmente empurra, ele faz o movimento com o braço de empurrar. É claro que não é só o movimento, às vezes o jogador faz o movimento, mas não faz a carga, a força suficiente para derrubar o atleta adversário, né? E aí é julgamento da arbitragem, se aquele empurrão, aquela carga teve a força suficiente para derrubar o adversário. Nesse caso do gol do Santos, houve a falta primeiro pelo próprio braço, né? Se é uma jogada ombro a ombro, corpo a corpo, era de maneira diferente. Agora ele estica os braços, né? Ponto número 1, ele estica os braços, então já é uma margem muito grande para a arbitragem marcar. E o ponto número 2, existe realmente a carga necessária para derrubar o jogador do Palmeiras, e a falta realmente aconteceu. O gol foi bem anulado. Apesar do VAR, né, a situação era de frente ao assistente e o árbitro não estava mal posicionado, a jogada estava na frente dele, não estava mal posicionado, mas precisaram do VAR para resolver a situação. Eu não vou entrar nem no mérito do que o Maicon falou na entrevista do final do jogo, de possíveis outros erros contra o time do Santos, não vou entrar nesse mérito, é um outro tipo de discussão, mas discutindo esse lance desse clássico Santos e Palmeiras, a arbitragem está correta, mesmo tendo o auxílio do VAR. Acho que não era um lance tão difícil, principalmente por ter ali 2 homens que são determinados para cumprirem a regra do jogo. Jogada próxima do assistente e o árbitro um pouco mais atrás também não estava mal posicionado, tinha a visão inteira do lance. Então, a minha crítica nesse caso é a necessidade do VAR por uma situação de falta em que haviam 2 homens responsáveis para cumprir a regra do jogo ali, e assim não fizeram no lance corrido, né?
Mas, voltando aqui ao assunto da questão do Léo Batistão, acho que ele foi muito bem taticamente, da parte ofensiva. Faltou mesmo a parte técnica, faltou encaixar a finalização o Léo Batistão. Depois que ele perdeu aquele gol, né, que tudo bem, estava impedido, mas ele perdeu o gol. O cruzamento vem da esquerda, não há marcação do meio-campo, mais uma vez não há marcação do meio-campo do Palmeiras. O Léo Batistão sai em progressão, em velocidade e se infiltra no meio dos dois zagueiros e consegue a finalização. Ele perde o gol, a bola vai por cima, o lance já estava invalidado, já era marcado impedimento, mas dali eu entendi que o Léo Batistão perdeu confiança para poder finalizar. Depois ele foi retomando aos poucos, tentou mais finalizações, mas a defesa do Palmeiras começou a ficar mais esperta, mesmo dando algumas falhas de posicionamento na defesa do Palmeiras, mas na hora do bate, né, na hora da finalização dos jogadores do Santos, a defesa do Palmeiras sempre estava bem posicionada, próximo da bola, para não deixar essa bola passar, né, para fazer a parede mesmo, para não deixar a bola passar, ou, no mínimo, para fazer com que a bola, mesmo finalizada, fosse amortecida e facilitasse a defesa do goleiro Marcelo Lomba. Então esses os erros, né? O Jorge não avançava pelo lado esquerdo, não sentia confiança para isso, nem a bola era tão invertida para ele, e o Léo Batistão deixava alguns buracos pelo lado direito quando tinha que completar a linha de 4 do meio campo do Santos ali, porque só com os 3 volantes não dá, no futebol de hoje não dá. Tem que completar no mínimo com o 4-4-2 para marcar o avanço dos laterais. Então, um jogo de muitos erros, de alguns erros cruciais. O meio-campo do Palmeiras, a posição de volante ali do Palmeiras, principalmente com o Gabriel Menino, que deu muito espaço, na parte entre linhas, como a gente fala, e o Santos acabou aproveitando muito pouco essa situação, criou até jogadas, mas a finalização, o Palmeiras sempre na defesa, na última linha de defesa, estava bem posicionado e conseguia tirar essas bolas. E no caso do Santos, a falta de compactação do Léo Batistão pelo lado direito, que deu buracos por ali, e o Jorge não conseguiu aproveitar essa situação. Como o Santos até surpreendeu na maneira de jogar, principalmente no encaixe da marcação, com a diferença dos 3 volantes, e o Palmeiras foi abaixo da expectativa, né, daquilo que o Palmeiras pode apresentar, o jogo ficou travado nessa situação. Agora, assim, o Santos vai disputar, claro, outras partidas pelo Campeonato Brasileiro, tem fase decisiva aí da Copa Sul-Americana. Se for para jogar com 3 volantes, né, alguém tem que cumprir a função do lado direito. Não dá para ficar dando esse buraco toda hora, porque em algum momento alguma equipe vai aproveitar essa situação. E aí o que acontece nesse tipo de situação? Lateral direito do Santos vai ficar sobrecarregado. Fatalmente vai ficar a situação de 2 contra 1 em cima dele, e aí o entendimento do futebol é diminuir ou, no mínimo, igualar a superioridade numérica do adversário. Na situação de 2 contra 1, obviamente, prevalece o ataque do que a defesa. E no caso do Palmeiras, no jogo de hoje, conseguiu o gol de bola parada, inclusive oriundo do lado esquerdo, escanteio do lado esquerdo, do lado direito da defesa do Santos, onde o time deixou alguns buracos. Tudo bem que naquela situação o Bustos já tinha tirado todo mundo ali da parte ofensiva. Eu não sei se os jogadores cansaram, não sei se necessariamente a parte física fez diferença nesse jogo. Mas óbvio que Léo Batistão, Johan Julio e Marcos Leonardo foram muito mais produtivos do que os outros jogadores que entraram ali no lugar deles, o Angulo e o Juan. O Ricardo Goulart não entrou mal na partida. Acho que como meia continuou dando a dinâmica que o Santos tinha até a saída dos 3 jogadores. Mas aí Angulo e Juan não jogaram, não entraram tão bem. O Goulart entrou muito bem, né? O Juan mais ou menos e o Angulo muito abaixo, diferente dos 3 ali titulares do Santos que deram bastante trabalho para a defesa do Palmeiras. Então o Santos, jogando nessa formação de 3 volantes, precisa arrumar essa situação de quem vai fazer a marcação pelo lado direito. Se é o Batistão, que tem condições, isso tem que ser encaixado na mentalidade do jogador para que ele não esqueça e volte recompondo quando o time não tem a posse de bola pelo lado direito. E no caso do Palmeiras, o gol que aconteceu de bola parada, como eu disse, de um escanteio do lado esquerdo, foi hoje que o Palmeiras não fez uma boa partida. E, entre aspas, é direito do Palmeiras. Porque o Palmeiras é um time muito competitivo, é um time muito bom, muito bem armado pelo Abel Ferreira. Melhor campanha aí, mais uma vez, da Libertadores. Tudo bem, um grupo absolutamente tranquilo, que não fez
tanta competitividade, os três ali, né? O Independiente Petroleiro, o Deportivo Táchira e o Emelec. Não fizeram frente ao Palmeiras, não foram equipes competitivas, mas há uma disparidade muito grande. Porque os três que eu citei, né, do grupo do Palmeiras estão realmente muito abaixo, mas o Palmeiras também é muito superior. Então a disparidade ficou muito grande. O Palmeiras se deu ao luxo de colocar um time misto na Copa Libertadores, trabalhar um pouco mais forte no Campeonato Brasileiro, mas acho que hoje o Palmeiras não foi tão produtivo. Não sei se não estavam cansados fisicamente, não estavam necessariamente tão concentrados na partida de hoje. Acho que de 0 a 100% o Palmeiras entregou de 60 a 70% daquilo que pode jogar. O Dudu foi até substituído aos 15 minutos do segundo tempo. Isso pode refletir do que o Palmeiras vem sofrendo em relação à parte física, né? Então talvez seja uma explicação aí para um futebol abaixo daquilo que o Palmeiras está acostumado a demonstrar, tá certo? Essa foi a análise de Santos e Palmeiras, o jogo que eu esperava até um pouco mais em relação a gols, né? As equipes finalizaram muito mal, o Palmeiras estava bem posicionado para segurar as finalizações do Santos e ele, Palmeiras, finalizou muito mal em relação àquilo que realmente pode jogar e finalizar. Então, essa análise de Santos e Palmeiras, um Santos que surpreendeu positivamente, acho que poucos esperavam que o Santos jogasse tão bem como jogou, travasse tão bem o meio campo do Palmeiras como travou, e um Palmeiras que jogou abaixo da expectativa, abaixo daquilo que vem jogando e daquilo que o Palmeiras pode demonstrar. Tá certo? Se você gostou deste conteúdo, dessa análise de Santos e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, deixe aí a sua curtida. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal David Xavier para que possamos trazer cada vez mais análises dos times brasileiros, do futebol brasileiro, enfim, onde tiver algum jogo legal, a gente vai estar acompanhando e trazendo análise para você. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.